Continuando, falando a respeito agora sobre a reserva legal, o que diz no artigo 67 da Lei 12.651, do novo Código Florestal. Vamos fazer a leitura. Nos imóveis que detinham em 22 de julho de 2008, área de até 4 módulos fiscais, ou seja, o artigo 67 beneficia somente para os pequenos proprietários no Brasil que se enquadram em até 4 módulos fiscais. E ainda que possuam remanescentes de vegetação nativa em percentuais inferiores ao previsto no artigo número 12, que é o artigo da reserva legal, onde diz no Brasil que a porcentagem de reserva legal é 20, 35% e 80% no Brasil para a maioria dos casos. Então, essa reserva legal, para essas 3 porcentagens, por exemplo, será constituída com a área ocupada com a vegetação nativa existente em 22 de julho de 2008, vírgula, vedada novas conversões para uso alternativo do solo. Está dizendo no artigo 67. Por exemplo, eu sou pequeno proprietário. No município de Niquelândia, um módulo fiscal 60 hectares. Se eu tenho 100 hectares, então eu tenho de 1 a 2 módulos fiscais. Está enquadrado neste benefício do pequeno proprietário. Sou agro-silvopastoril, também sou caracterizado. Também possuo baixa renda, então são os pré-requisitos para ser enquadrado dentro do pequeno produtor. Além disso, no meu imóvel, por exemplo, em 2008, de remanescente de vegetação nativa, eu tenho 4%. E hoje, também em 2016, tem os mesmos 4% de vegetação nativa. Minha reserva legal será 20% igual definido aqui para Goiás? Ou será 4%? Na lei federal diz que é a vegetação nativa de 2008. Enquadrei como pequeno proprietário, então deveria ser 4%. Por que Goiás não é 4% e é 20%? Porque existe uma regra mais restritiva na lei 18.103. Desculpa, no artigo 129 da Constituição do Estado de Goiás, diz que todo imóvel rural deve manter uma área de no mínimo 20% de reserva legal. Então, a regra do artigo 67 é válida para os estados que não têm regra mais restritiva. Certo? Goiás tem essa regra mais restritiva, então não é válido por enquanto o artigo 67. Só se por acaso revogar o artigo 129 da Constituição do Estado de Goiás. Ou o Supremo Tribunal Federal declarar inconstitucional também, etc. Certo? Então, eu tenho essa situação. Em Minas Gerais, em primeira instância, também o Tribunal de Justiça julgou incondicional o artigo do Código Estadual Mineiro, que faz referência ao artigo 67. Então, por enquanto, no estado de Goiás e Minas Gerais, não é aceito pela análise do órgão ambiental, no momento atual, 2016, a redução da reserva legal, que é o artigo 67. Não posso instituir uma vegetação nativa de 2008. Certo? Nos outros 25 estados do Brasil, que não tem regra mais restritiva, eu posso fazer os 4% que seria nesse 4D, reserva legal. Minha mesma vegetação nativa também ser reserva legal. No segundo caso, Tocantins, por enquanto não tem regra mais restritiva. Em imóvel de 100 hectares, se eu tiver agora 13% de vegetação nativa para o ano de 2008, verifiquei por imagem satélite, ali próximo de 22 de julho de 2008, é os 13%. Hoje, em 2016, também é esses mesmos 13%. Então, eu vou instituir ali como reserva legal, por exemplo, 13% de reserva legal, que é a mesma vegetação nativa, e não obrigatoriamente, necessariamente, 35% ou 80% na região de transição do bioma amazônico para o Cerrado. Certo? Agora, um terceiro caso, estou no estado de Tocantins, um imóvel também de 100 hectares. Agora eu tenho 40 hectares de vegetação nativa de 2008, e hoje eu tenho esses mesmos 40 hectares, para a região do bioma cerrado. Então eu tenho que instituir, no mínimo, 35%, porque eu já tenho área preservada de 40 hectares, o mínimo é 35%, então eu instituo 35% de reserva legal, certo? Quem desmatou anterior a 22 de julho de 2008, quem desmatou, está anistiado. Foi a anistia que foi criada conforme o novo Código Florestal, a área rural consolidada. Okay? Então tem essa situação, vai depender dos estados. Certo? Quem não tem regra mais restritiva está seguindo
o artigo 67. Artigo 68. Os proprietários ou... desculpa. Continuando aqui, o 67. Só esqueci aqui depois da vírgula. Vedada novas conversões para uso alternativo do solo. Todo mundo esquece aqui, né? Depois da vírgula que tem, depois da vírgula. Se eu instituir esses 13% lá no Tocantins, verifiquei em 2008 a 13%, hoje 2016 também reduzir a reserva legal, deveria ser 35% e instituir 13%. Vedado novas conversões, está dizendo, se no restante do meu imóvel rural, 87% do imóvel, por exemplo, eu tenho várias árvores esparsas isoladas, que caracterizam um rendimento lenhoso se eu for solicitar uma licença ambiental para essa supressão. Eu não vou poder solicitar esse desmatamento do restante da propriedade, porque é vedado novas conversões para uso alternativo do solo. Desde que possua rendimento lenhoso, no restante do imóvel, se for solicitar órgão ambiental, vai recusar ali a autorização ambiental, a licença ambiental para esse desmatamento. Então, se eu reduzir, eu também não posso desmatar pouco. A pessoa já reduziu, já está pouco, ainda quer desmatar o restante, né? Já teve um benefício, ainda quer ter um segundo. Então, foi isso que disse a lei. Vedado novas conversões para uso alternativo do solo. Okay? Mas aí você tem só até 4 módulos e eu tiver desmatado tudo até 2008, vai ficar desse jeito. Isso, ó. O outro caso, o quarto caso. Por exemplo, estou no estado do Maranhão. Não tem regra mais restritiva. Sou pequeno proprietário. Que, no caso, já tem 4 módulos fiscais, por exemplo, tenho 100 hectares e em 2008 verifiquei por imagem de satélite que é 0%, nenhuma árvore, zero, dentro de todos esses 100 hectares, nenhuma árvore, nenhum remanescente de vegetação nativa em 2008. E hoje também está zerado toda a área, 100% da área produtiva. Então, esse pequeno imóvel rural, ele será zero de reserva legal. E está dizendo a lei. A porcentagem de vegetação nativa que estiver em 22 de julho de 2008 será a minha reserva legal. Se ele já zerou em 2008, então será zero. Né? Cuidado com a generalização. Aí muita gente repassou essa informação equivocada. então não preciso mais de reserva legal. Cuidado, falso. Qual é a área mapeada em 2008? Se for zero, ok, tudo bem. Se for 3%, 7%, 19%, é a porcentagem mapeada daquela área para 2008. Então, às vezes, cuidado com essas informações para não generalizar, certo? E o artigo 68? O artigo 68 diz o seguinte: os proprietários ou possuidores de imóveis que realizaram supressão de vegetação nativa, respeitando os percentuais de reserva legal previstos pela legislação em vigor à época em que ocorreu a supressão. Está dizendo, ficam dispensados das três situações. Primeira, recomposição, compensação e regeneração natural, para os percentuais exigidos nesta lei. E está dizendo que poderão provar essas situações de 5 formas: documentos, história de comercialização, contratos bancários, mas a única forma de comprovar, e a melhor forma, todos os outros meios de prova em direito admitido. Ou seja, como que eu vou comprovar que em 1980, 1990, 1970, em que época que foi feito o desmatamento, eu estava seguindo a legislação referente à reserva legal para aquela época? Se sim, estou dispensado de promover a compensação, recomposição ou regeneração. Esse artigo 68, ele não foi normatizado ainda pelos estados, será ainda normatizado. Mas tem situações que podem ocorrer com imóvel rural, por exemplo, de 500 hectares, de 1000 hectares, pode ser zero de reserva legal. Quem normatizou por enquanto foi Paraná e São Paulo, no programa de regularização ambiental, certo? Eles normatizaram como que deve ser feito o cálculo de reserva legal. 0, 20, 0, 25, 20% nesses dois estados, São Paulo e Paraná. Em qual período foi desmatado? Foi de 65 a 89, de 89 a 2012, certo? Então tem essa situação para o cálculo da reserva legal. Deixa. Artigo número 12, o que diz? Todo imóvel rural deve manter área com cobertura de vegetação nativa. Como assim? O 12 fala que é todo o imóvel e o 67 pode ser até zero. Então, a ação direta de constitucionalidade, né, foi impetrada no Supremo Tribunal Federal. A título de reserva legal. Por que a título de reserva legal? Porque é comum todas as pessoas chamarem uma vegetação nativa de reserva legal. Ela ainda não é reserva legal, somente no momento que o órgão ambiental aprova.
ou pelo procedimento anterior ao CRA, que era verbado na matrícula aquela região preservada ou não, sem prejuízo da aplicação das normas sobre as APPs. Então tem a regra da reserva legal e também a regra das APPs, regra da escadinha e outras. Observar os seguintes percentuais mínimos em relação à área de imóvel, excetuados, aquele excetuou o artigo 68, que é essa possibilidade que os estados estão aos poucos normatizando. Então tem os três principais valores para a reserva legal do Brasil: 80%, bioma amazônico, floresta, transição do bioma amazônico para o cerrado, 35% nos três estados, Maranhão, Tocantins e Mato Grosso, e o restante do Brasil, 20%. Vamos ver aqui um mapa dos biomas no Brasil. Eu tenho aqui bioma amazônico, Cerrado, Pantanal, Caatinga, Mata Atlântica e os Pampas. São os biomas que nós temos no Brasil. E a porcentagem de reserva legal para esses biomas? Regra geral, bioma amazônico, 80% de reserva legal. Se eu tenho um imóvel de 100 hectares, eu tenho que instituir 80 hectares de reserva legal, bioma amazônico. Nos estados do bioma amazônico ainda tem uma particularidade. Por exemplo, o Pará, nas principais BRs, pode ser reduzida para 50% em um raio de em um raio de 10 km dessa BR, que são regras estaduais. A reserva legal pode ser reduzida para 50%. Certo? E nos três estados, Maranhão, Tocantins, Mato Grosso, bioma cerrado, a porcentagem de reserva legal que deve ser instituída em um imóvel rural, 35%. Ok? E também nesses três estados, Maranhão, Tocantins e Mato Grosso, tem uma pequena parte desses estados que também é 20%. Aqui, a leste do meridiano de 44 graus, no Maranhão, nesses imóveis, nessa região, a porcentagem de reserva legal é 20%. Divisa de Tocantins com Goiás, tem uma pequena parte que é 20%. Ao norte do paralelo, ali de 13 graus, a porcentagem é 35%, ao sul, 20%. E no Mato Grosso, no bioma Pantanal, é 20%. E todo o restante do Brasil, a porcentagem é 20% de reserva legal. Agora, falando sobre outros aspectos. Lembra que Goiás fez restringir a compensação de reserva legal? Eu não posso fazer para fora. Se estou em Goiás, posso fazer em Tocantins? Não. Posso fazer em Mato Grosso? Não. Posso fazer em Maranhão, terras mais baratas? Também não, por causa da Lei 18.103, que restringiu. E vice-versa? Estou na Bahia fazendo em Goiás? Não. Mas isso já foi restringido em 2013. Julho de 2013 foi... Eu fiz um CAR de Goiás que já tinha reserva legal averbada, registrado em cartório, no... Aí são situações bem mais específicas, não, né? Goiás não, eles são... A área dele é bioma cerrado, mas é ali perto do DF, a divisa com Minas, é bem naquele... Nas divisas ali. Sim. E ele tem a área no Goiás. Só que ele é 2000... Uma vez averbado, tem fé pública, mantém a área. Mantém. 95. Averbado, tem fé pública, tem a localização da área, descrição, registro em cartório, provavelmente a pessoa consegue manter naquela mesma área. Certo? Então tem essa situação de Goiás. Agora, os outros estados que não têm regra restritiva. Por exemplo, eu estou aqui no Tocantins. Onde que eu posso adquirir? No Maranhão, na Bahia, etc. Minas Gerais, estou em Minas Gerais, posso comprar aqui no Maranhão, certo? Sim. Compensação, sendo do mesmo bioma, sim. Estou em Minas Gerais, Cerrado. Seguindo a regra do estado que você Maranhão, Cerrado, ok, posso estar aqui fazendo essa compensação ambiental. No Tocantins é 35%, eu vou recuperar, eu preciso de 35%. 35%. Por exemplo, Minas Gerais, uma propriedade aqui de 1.000 hectares. Ele está produzindo todos os 1.000 hectares. Ele vai perder 200 hectares, 20% de área produtiva? Não, ele vai comprar num valor geralmente inferior, mais barato. Seja no norte de Minas Gerais ou até fora do estado. Se for comprar fora do estado, você tem que seguir regras específicas. Minas Gerais já publicou as regras e os parâmetros específicos, certo? Estadual. Vou comprar fora, preferencialmente em parques federais. Vou comprar em parque federal. Vou comprar 200 hectares. Tenho 1.000, estou em déficit de 200, então compro, por exemplo, no Maranhão, 200 hectares e regularizo o meu imóvel, não perco minha área produtiva. Uma área que eu tenho o imóvel cadastrado, né? Se eu tiver ao contrário, eu tenho que, por exemplo, eu estou lá no Tocantins.
com 1.000 hectares, vou comprar uma área ali no DF, ali No na DF. região, por 35%. Ah, 35%. Isso, agora o contrário. Está em Tocantins. 1.000 hectares, você precisa de 350. Então, Isso. se for comprar em Distrito Federal, e compra 350, 35%. É a área de déficit que deve ser adquirida. Isso mesmo. Essa área. Ok? Alguma dúvida? Perfeito. Tranquilo. E o que aconteceu aqui com o pessoal da Mata Atlântica? Tem 3% do estado de Goiás tem Mata Atlântica, o domínio da Mata Atlântica. Lei federal, regra federal, o que diz? Compensação tem que ser feita dentro do mesmo bioma. Se eu estou Mata Atlântica, tem que compensar a Mata Atlântica. Mas só que tem 3%. E essa região lá, a maior parte é cana, é soja. Vou achar vegetação nativa de terceiros naquela região? Posso fazer para fora do estado? Aqui em Minas, em São Paulo? Não pode porque Goiás restringiu na lei estadual. Então esse pessoal aqui ficou complicado na situação. Não vou fazer na área. Vai recuperar dentro, fazer um projeto que é bem mais caro ou compensar fora? Esse pessoal aqui ficou numa situação bem difícil, né? Certo? Também nessas pequenas regiões, né, o Pampas, né, o bioma Pampa é bem pequeno, o Pantanal, né, em relação ao Mata Atlântica. Por exemplo, quem está Rio Grande do Sul, Mata Atlântica, pode compensar lá na Bahia, lá em Sergipe, Mata Atlântica, certo? Pode, Rio Grande do Norte, etc. Ele está no extremo sul e compensando no extremo norte. Tem essas possibilidades também, desde que não tenha regras mais restritivas. Ok? Alguma dúvida?